Há 63 anos, na Gralheira, em Sinfãs, nascia Adalmiro Botelho da Fonseca. Recorda-se ainda da sua terra? Muito, e continuo a ir lá com frequência, agora menos um pouco por força da doença da minha mãe, que tivemos que retirar de lá, porque ainda mantínhamos na família o espírito de nos reunirmos todos à volta dela na Gralheira sempre. Aliás, essa foi uma ideia que o meu pai deixou, que as reuniões de família deviam ser sempre na casa-mãe e, portanto, faríamos sempre lá na Gralheira, a terra mais alta, a freguesia mais alta de Portugal. Creio, se o Sabogueiro não é a freguesia já, se não será a freguesia mais alta de Portugal, estará a uns 1200 metros de altitude, uma terra interessante, com turismo próprio, de montanha, também, mas para mim é uma terra que me diz muito, onde eu cresci, onde eu aprendi a vida de família, onde eu aprendi a gostar das coisas da terra, a gostar das pessoas, onde eu aprendi que se vivia de porta aberta, não se fechavam as portas. Portanto, a parte da seriedade, da simplicidade das coisas, foi lá que aprendi. Ainda é uma freguesia viva? Ainda. Só que hoje, pela força do turismo até, e das pessoas que por lá passam, deixou de ser, se calhar, a freguesia tão simples. Hoje tem uma parte já, deixaram de haver deixou de haver até a simplicidade das casas. Hoje as casas têm, e a Câmara aí teve a sua culpa também, deixou construir às Agora, vezes. eu ia-lhe fazer um desafio para puxar dos seus galões de ex-vereador do Turismo da Câmara Municipal de Sinfãs para nos fazer algumas recomendações sobre Sinfãs. Será bom para ir visitarmos? Sinfãs turisticamente é uma terra de beleza invulgar, porque tem duas coisas que raramente se vê no concelho. Tem a parte da serra, esta parte da serra. Foi pena que em determinada altura estas aldeias da serra não fossem bem recuperadas, nem sempre foram. Era aí que eu estava a dizer, o pecado da Câmara de deixar construir às vezes e de pôr pôr alguns materiais que não são próprios da serra, mas tem a serra que é lindíssima, né? A que nós estamos habituados, há dias para ir lá com os colegas no cimo da Serra de Montemuro, de onde se avista o Douro, no fundo, cá longe, e a Ponte da Pala, já sem ainda bem, mas sem uso, e eu que estou habituado já não olho aquela beleza, mas diziam umas pessoas, mas que coisa bonita, de facto é fantástico, e depois desce para o rio, e chega onde eu vivo hoje, já mais perto de Castelo de Paiva, em Souzelo, e temos o rio. E como ainda há pouco tempo dizia, onde temos hoje construído, por exemplo, em Souzelo, um lar da terceira idade, onde eu, como dizia há dias ao seu secretário de Estado da Solidariedade, ao Dr. Marco António, lhe dizia que com facilidade nós abrimos aquele lar, falta-nos a assinatura dele próprio, porque nós, naquele lar, junto por cima, as pessoas que ali vão estar estarão no fim da vida, estão às vezes com as deficiências que têm, de doenças, tantas delas, mas têm uma vista fantástica sobre o Paiva que entronca ali no Douro, com a ilha que se chama a Ilha dos Amores, em frente tenho o mosteiro de Alpendurada,
E eu lhe dizia, quer dizer, com facilidade, hoje, em vez de lar de idades, de lar de idosos, se não nos quisessem dar o dinheiro para ele, facilmente o Mário do Douro Azul nos dava uns milhões por ele para fazer ali um hotel de 5 estrelas. Portanto, temos uma beleza do Douro daquela, toda aquela zona a partir entre os rios, e depois temos os 2 rios, se calhar dos mais limpos de Portugal, o Rio Paiva e o Rio Estança, que são ainda de águas límpidas, e tivemos oportunidade, a quem não queria muito crer nisso, tive a oportunidade de levar lá já a televisão para filmar o Rio Estança, que os próprios, quem filmou ficou espantado ao ver os peixes, teve que filmar os peixes, né? A ver passar os peixinhos na água que ainda é cristalina. Professora Dalmiro Botelho da Fonseca, um homem que nasceu na Gralheira, em Sinfãs, que vive em Souzelo, em Sinfãs, um homem que teve que deixar a sua terra para exercer profissionalmente a sua atividade, mas que nunca esqueceu o concelho onde nasceu. Não, nunca esqueci. Lá continuo a minha vida. E já se percebeu que agora com empenhado numa área socialmente interessante. Agora mais virado para a economia social, na parte da parte ligada a um EPSS, sobretudo, e Sinfãs tem uma particularidade e nós precisamos ser solidários sempre, mas ali particularmente, e hoje particularmente, porque Sinfãs tinha uma imigração muito forte para a Espanha. Para lhe dar um exemplo, um amigo meu, com quem ainda viajava há poucos dias, e lhe perguntava, tinha uma dúzia de, suponho que 14 carrinhas, que levava todos para a Espanha, todas as semanas, com 9, cada uma 9 trabalhadores. 9 oficiais. São milhares de homens que trabalhavam em Espanha. Hoje são poucas, não sei, as centenas são poucas já que trabalham lá. E esta gente está ali. E precisa de trabalho, obviamente, que não há. Temos que trabalhar, temos que nos empenhar nisso, nessa parte social, de fazer essa gente, de dar um rumo diferente ao Conselho nessa área, e temos também que trabalhar os idosos, a que eu me dedico mais, através da... Esta sua dedicação ao social tem alguma coisa a ver com a sua passagem pelo seminário de Lamego, quando jovem? Tem a ver tem, obviamente, sem dúvida, não esqueço que uma passagem por um seminário durante todos estes anos, muitos anos, deixa marcas que não se apagam mais. E nós continuamos, e eu continuo, eu tenho se calhar esta ideia comigo, deixa, por menos ficam marcas, nós dos seminários de Lamego temos uma associação também, a que eu pertenço também, e a que eu onde também tenho uma posição junto da direção. Diga-se que chegou a ser ordenado, mas nunca exerceu. Não deixei de imediato. Pronto, entendi. Às vezes vale mais ser um dia uma coisa do que nunca. Exatamente. E pronto, e quando a gente entende e vê que outro caminho que é outro, segue-se os caminhos. E o caminho que eu segui foi aquele que me deu felicidade e onde eu me realizei. Pronto, e do seminário ficou-me, e como ficou, que era a continuação da família também, e portanto... Claro. Entretanto já falou aqui da sua família, mas também nasceu numa família e viveu e vive
numa família especial, uma família que lhe vai dar também trabalho para o futuro. Bom trabalho, diga-se. É verdade, eu tenho neste momento, além de me dedicar, porque quando me reformei toda a gente me dizia olha, procura um trabalho, porque senão tu vai-te dar alguma coisinha, ficas aí com a depressão, é preciso alguma coisa, tens que arranjar que fazer e tal. A verdade é que a gente basta que façamos aquilo que nos aparece, que é muito trabalho. E olhando ao lado das coisas e respondendo sempre às solicitações que nos fazem, aparece-me essa parte social e eu tenho deixado ainda de lado, mas tenho lá para trabalhar, do meu sogro, que foi um homem que dedicou toda a sua vida aos outros. Esse sim é um exemplo fantástico de dedicação e de doação, que de tal que tem um nome em imensas coisas, em Sinfãs. Pode dizer o nome dele. É Manuel Caetano de Oliveira. Tem bibliotecas, tem centros sociais, tem ruas, tem muitas coisas em nome dele, o que é testemunho de que as pessoas reconhecem de facto uma vida completa de 93 anos, completamente e totalmente dedicada aos outros, gastando uma fortuna considerável em favor dos outros, mas sobretudo deixando outra fortuna muito grande, e mais do que o dinheiro, que vale mais do que o dinheiro. E eu prefiro que, em vez dele me deixar o dinheiro, preferi que ele o gastasse com os outros. Deixou-me uma fortuna enorme em livros, são milhares de livros, são mais de 3.000 livros, que ele leu mais que uma vez, muitos deles, mas deixou-me sobretudo escritos de dois tipos, escritos sobre a vida do Rio Douro, que eu tenho, que vai sair agora, e que é uma coisa fantástica, e que já me pediram imensas, que já várias editoras me pediram, mas que eu prometi à Câmara, e portanto vou dá-lo à Câmara, e a Câmara fará o que entender, mas está pronto, tem 500 e tal páginas, só sobre a vida do Douro, até porque quando ele estudava já aqui no Porto, fazia as viagens de barco ainda, ele nunca não fazia, raramente vinha de caminhonete ou de carro, gostava muito de vir com os barcos revelos que faziam o transporte, e ele sempre viveu com eles, e são essas histórias de cada viagem que ele conta nesse livro. É um livro etnográfico, escrito de uma maneira, de uma linguagem que é muito própria dele e que é extraordinário. E depois outro sairá, e esse vai dar trabalho de recolher tudo o que ele lá tem, de escritos que eu vou descobrindo. E que vai colocando à luz do dia. Sim, de escritores, desde escritores como o açoriano, que falava na televisão, Vitorino Nemésio, de políticos, de pessoas ligadas à política, à maçonaria, a toda a vida social, que se escreviam com ele, e que eu terei de recolher e que terei de pôr em ordem, o que me vai dar muito que fazer e que me vai dar muito prazer e muita saudade dele. Exatamente. E para além disso, provavelmente também no meio desta procura e desta pesquisa, vai sentir necessidade, se calhar, também de escrever. Pois tenho de escrever Alguém que nasceu na Gralheira recolheu a Sinfãs para Souzelo. Mantém esta atividade social muito atrevida, porque é uma atividade interventiva. Vai ter muitas histórias para contar. Eu tenho muitas histórias para contar, agora não sei se terei e sei também que tenho capacidade, obviamente, para escrever.
Agora, não sei se tenho... Vamos lá ver, sou muito preguiçoso. Gosto mais de falar do que de escrever. Mas não pode ser preguiçoso, com 3.000 livros pela frente, que vai ter que estruturar, vai ter que se aplicar, não é? E deixou-me mais uma coisa onde eu vou escrever, que é o sítio é maravilhoso, e como o meu amigo está convidado para lá passar um dia comigo, que é uma azenha completamente equipada, tal qual ela funcionava, e será o meu escritório, porque era o escritório dele também. Um azenha onde ainda andava o boi moía as azeitonas, e onde se fazia o azeite, está tal e qual, e com todas as ferramentas também com que se faziam os barcos, está ali tudo, e é olhando para tudo isso que eu irei fazer isso, e irei recolher tudo isso. Escrever, como dizia o Sr. Ministro no outro dia, eu escrevi, depois de um ano de governo, senti-me, como Presidente da Associação de Diretores, senti-me na obrigação de escrever ao Sr. Ministro e dizer-lhe o que pensava deste ano, da atuação do Ministério este ano. E algumas coisas provavelmente não agradaram ao Sr. Ministro, mas ele teve a gentileza de me convidar para falar com ele, fruto do que eu escrevi. E recebeu-me com as duas secretarias de Estado, e dizia, de um secretário de Estado, dizia que eu fiquei de escrever alguma coisa, dizia ele, é melhor não escrever, deixa o Adalmiro falar em vez de escrever. Se calhar é melhor falar. E eu gosto muito mais de falar, gosto muito de conversar, sobretudo com os amigos e com as pessoas. Mas quando dizem para não escrever, é porque se calhar quando escreve mesmo, não é? Pois foi. Porque deixei, mas achei piada ao Sr. Ministro. E nós podemos... E achei que da parte do Sr. Ministro um ato até simpático, de simpatia, apesar de algumas coisas que eu lhe escrevi, o atingirem diretamente, porque ele não deixa de ser politicamente responsável por tudo aquilo que se passa na educação. E nós podemos saber alguma coisa que tenha colocado as orelhas mais vermelhas no Ministério? No Ministério, é claro que a crítica maior é sempre a falta de diálogo. Não há diálogo absolutamente nenhum entre o Ministério e todo o resto da educação, todas as escolas, diretores, tudo. Mas isso acontece porque é o sistema que está instalado, ou é o Ministério que não tem capacidade para isso? Instalou-se isto, e isto, assim, Lisboa habituou-se a... Eu acho que mesmo quando chegámos a Lisboa, eu no outro dia fui a Lisboa com uns amigos, e dizia, um amigo que me levou, e eu dizia-lhe quando lá chegámos, pá, olha para isto é outro país, não é? Outro país. E eles sentem-se noutro país e vivem fechados nos seus gabinetes, não é? E ali resolvem as coisas e atiram cá para fora. E o país é diferente. É preciso diálogo para que as coisas se façam aqui em Gaia de um jeito, no Porto noutro, em Viseu de outro, em Bragança noutro. Portanto, cada comunidade, é preciso que haja diálogo para que as coisas se façam bem em todos os lados. Não pode ser Lisboa uma coisa que saia igual para o país inteiro, não é? A forma não pode ser igual, não é? E, portanto, tem que haver diálogo, não é? Mas é muito mais fácil de governar quando se governa de um gabinete e se atira com as coisas cá para fora. E nós somos meros executores, como dizia no princípio. E este é o grande pecado da educação e do Ministério. Conseguiu encontrar alguma virtude neste Ministério da Educação? No Ministério da Educação... Para além da simpatia do Sr. Ministro. Da simpatia do Sr. Ministro, e muito prático. É um homem prático também é um homem muito prático. Mas que me disse que vive no mundo à parte. Vivem, eu acho interessante, digo-lhe, e suponho que isto ele não leva a mal que eu diga aqui publicamente. Uma das pessoas que eu mais admirei como ministro, suponho que para mim foi o melhor ministro da Educação que tivemos, que foi o David Justino, disse-me uma vez, e não pediu segredo, que não entende hoje como é que fez ou não fez
como é que fez algumas coisas e não fez outras, né? Ele diz, são coisas tão evidentes, tão práticas, tão lógicas, né? Porque é que eu fiz e que eu não fiz? E agora explica-me porque é que eu E ando eu agora aqui a pregar coisa que disse, olha lá, porque é que quando lá estiveste não fizeste? Claro. Ou porque é que fizeste assim? Né? Eles vivem fechados, pressionados, né? Lisboa assusta. Lobbies, né? Lobbies que aqui em Portugal não existem, mas não são reconhecidos, mas existem. Ao menos nos Estados Unidos são reconhecidos, existem. Mas aqui existem, mas não são reconhecidos. E vivem ali, sobre. Com este panorama, uma pergunta tem que ser feita. Se o Adalmir Botelho da Fonseca, em vez de ter nascido em Sinfãs, de ter dado aulas em Oliveira do Douro, Rezende e demais, estivesse em Lisboa, pensaria de maneira diferente do que pensa hoje? Pois, eu suponho que se calhar, eu começo a pensar, se calhar Lisboa modifica as pessoas, né? Porque boa gente, que eu espero, e disse agora ao meu caro amigo João Garanjo, disse isso, que nomeado secretário de Estado, que espero e tenho a certeza que ele manterá a mesma cabeça e o mesmo pensamento que tinha aqui. Mas eu já tenho algum receio que as pessoas vão para Lisboa e também os conhecerá que vão para Lisboa e mudam com a facilidade, não sei. Portanto, Lisboa é um vírus. Lisboa é um vírus. Portugal é Lisboa é um vírus, e digo-lhe, Isto porque é importante que se saiba que, e isso é uma reflexão que tem sido feita algumas vezes, é que Lisboa não são os lisboetas. O grande perigo vem de quem vai para lá. Quem vai para Lisboa. Aliás, vemos primeiros ministros, Presidente da República, são do norte, são todos do resto do país. E vão para lá e são assim. E Portugal é Lisboa, ponto final, acabou. E o resto não... Mas é a culpa dos portugueses. É culpa dos portugueses, a culpa é nossa, e nós andaram-nos a dizer tantas coisas e tantas verdades, nunca acreditamos. Nós vivemos sempre neste deixar andar, deixar fazer, é tão bom, e nós gostamos muito de... Agora, mas o problema é que agora nem sol, era um país tão lindo, tinha sol, agora também já tem tornados. Professor, com a vasta gama de conhecimentos que tem nesta altura e que continua a reunir todos os dias, tendo já exercido a atividade política, e referimos-lo aqui como vereador do turismo da Câmara Municipal de Sinfãs e noutros sítios, não estaria tentado em, agora que se libertou, entre aspas, das escolas, em poder assumir uma atividade política no sentido de tentar matar este vírus que corrompe a administração pública nacional? Não, tentação não tenho nenhuma, e por várias razões. Primeiro, acho que não iria modificar, iria dar o exemplo, obviamente, isso daria. Agora, se dava resultado ou não, mas já tentei uma vez, né? E tentei refazer o partido. Eu estive na gênese do partido em Gaia, depois passei para Sinfãs. Sinfãs também era do meu partido durante muitos anos, foi a Câmara, foi do partido que eu pertencia, e portanto perdeu-se por isso mesmo, quer dizer, as pessoas deixaram de militar porque ganharam sempre, né? Então foi preciso refazer o partido para ganhar as eleições, quando o Presidente foi embora, deixou de ser. E foi preciso trabalhar, né? Mas as pessoas quando viram, provavelmente quando viram a seriedade com que nós fizemos as coisas, com que eu fiz e com que eu presidi, com que fiz as coisas, e as pessoas dar-nos-iam voto, não tenho dúvida nenhuma. Os políticos acima não aceitaram e não quiseram. Portanto, não está tentado. É não lutar está tentado contra moinhos de vento. Mas agora já nem isso. Agora nem isso, porque não é. Eu acho que tenho muito mais liberdade em falar. E por outro lado, quando estamos a trabalhar na solidariedade,
nós não podemos ter, nós podemos pertencer e as pessoas respeitam-nos na mesma pertencendo a determinado partido e sabendo que somos daquele partido. Agora não podemos, temos que aceitar todos e temos que pôr de parte qualquer guerra. Quando a política entra na solidariedade, acabou. E, portanto, temos que ter muito cuidado. Mas também é preciso, eu tenho mais liberdade de criticar e de falar e faço sempre a crítica positiva, mas tenho muito mais liberdade se eu estiver, mesmo pertencendo e sendo afiliado no partido, isso faço questão de continuar a ser, até não seja mais para aborrecer alguns. Com a experiência que tem, com a experiência de vida que tem, e no momento difícil que Portugal vive, que diria a quem nos governa para terem atenção nos próximos tempos? Eu suponho que é preciso, há tempos alguém dizia, não sei quem era, que era preciso alguém de cabelos brancos, eu dizia, mas o significado de cabelos brancos eu dizia que era necessário. Pode ser gente nova, não é? Pode ser o nosso primeiro-ministro, é muito novo, pode ser assim, um rapaz, mas que tenha, o governo precisa de gente do que significa o cabelo branco, e o cabelo branco é o bom senso, o humanismo, é o gostar das pessoas, dentro das contas e dos números que são necessários, e não há dúvida que o país tem a realidade que tem e tem que ser resolvida, e aí ponto final, mas dentro dessa realidade que nunca esqueçam que estamos a tratar de pessoas, e portanto há coisas que têm de ser salvas, há princípios que temos que ter sempre. E estes princípios que privilegiem o humanismo, que privilegiem a pessoa humana, devem estar sempre presentes. E que tenho pena quando hoje ainda um rapaz me veio pedir e me veio falar se eu estivesse com alguém, porque sabe que a maior parte dos que estão hoje no governo, de que eu nunca me vali, isso tenho esse orgulho, para mim nunca me vali, mas a maior parte dos que lá estão eram da Jota do meu tempo, não é? E portanto eu trato-os quase todos por tu, e se alguma coisa lhe tenho pedido é para a parte social, não mais do que isso. E ele bem podia se às vezes falasse alguma coisa, porque nos negócios em que ele está metido, de ouros, petróleos, em quantidades loucas de negócios que se fazem por aí, estão metidos, é toda esta gente que está, a política está metida nisto tudo, não é? E isso dizia ontem também na televisão o Marcos Mendes, não é? Exato. E portanto... Mas tem confiança no futuro? Era isso que tem que sair de lá. Eu tenho confiança, tenho sempre, isto tenho. Sou uma pessoa confiante, acho que tenho os meus receios, de que demore mais tempo que a sair da crise, mas sou sempre uma pessoa confiante, porque acho que somos capazes. Obrigado. E nós não temos outro remédio senão confiar no futuro e confiar que nos fará companhia na próxima Pedra da Audiência. Até lá.